Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, boa noite para todos. A palavra do Senhor nessa noite está Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos fala assim a palavra do Senhor. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O tema dessa noite, que não sejamos só ouvintes, mas cumpridores da palavra. Isso, não sejamos ouvintes, mas cumpridores da palavra. A palavra diz, bem-aventurado aquele que ouve e que guarda as palavras da profecia desse Deus. Bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia desse Deus. Amados, se formos observar os ensinos de Jesus, nós vamos ver o Senhor enfatizando bastante essa palavra, essa pauta, né? Sobre guardar a palavra. Vamos ver Jesus confrontando durante o seu curto ministério terreno, lá em Israel, com os escribas e fariseus, que eram em sua época os principais religiosos, aqueles que eram zelosos da lei, né? Pois, segundo Jesus mesmo, os escribas, que eram aqueles que escreviam as escrituras, os fariseus, uma das principais seitas, se não for a principal seita da época de Jesus, esses dois grupos eram o principal alvo de Jesus e seu discurso. Tem um mistério aí. Você, meu amado irmão, já analisou por que eles foram o alvo principal de Jesus no seu ministério? Eles eram zelosos, conhecedores profundamente da lei, né? Existem hoje pessoas que se gabam porque conhecem muito a lei, tá certo? Porque eles tinham algo em comum. Eles diziam, mas não praticavam, e Jesus usava a seguinte expressão para descrevê-los: vocês colocam fardos pesados demais sobre os ombros dos homens, mas eles nem sequer os moviam com os dedos. Mateus 23, 4. Os amados irmãos que estão nos ouvindo não conhecem ninguém que tenha postura semelhante, né? Não pense nisso, né? Que tenha essa postura deles, que colocavam fardos pesados no ombro dos homens, mas nem sequer eles mexiam com o dedo. E nós observamos Tiago falando a mesma coisa que Jesus fala quando ele diz que devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. Porque o que digo e não pratico é semelhante ao homem que edificou a casa. Olha que coisa profunda aqui, meus amados. Presta atenção, quando a gente fala que aqui a palavra não é nossa, mas é do Senhor, tudo isso aqui, como eu falo com vocês, eu não estou copiando de ninguém, eu não estou consultando livro, não. O Senhor vai falando no meu coração, eu vou colocando aqui. Presta atenção, isso aqui é importante, ó, porque o que digo e não pratico é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia. E vieram a chuva, os ventos, as tempestades, e levou e arrancou aquela casa, pois não foi bem edificada. Mateus capítulo 7, 21 e 27. Então Jesus deixou claro que os escribas fariseus, a vida deles é comparada com aquela figura que ele falou da tempestade, que vem e não vai ficar nada. Pela nossa convivência com pessoas, hoje podemos notar facilmente que são muitos aqueles que atentam para o ensino de Jesus. As pessoas não estão atentando. Aliás, pelo nosso convívio com as pessoas, hoje notamos facilmente que que não são muitas, tá? Que não são muitas aquelas pessoas que atentam para esse Jesus. As pessoas não estão atentando para esse grande risco que é ver a sua vida terminar aqui nessa terra dessa maneira. Como a casa vem a tempestade e arranca tudo e joga no chão. Jesus fez a figura daquele que ouve a palavra e não pratica. Pois o mundo está aí para oferecer aquilo que é bom e o melhor aos olhos humanos. E esse é o caminho que muitos chamados crentes têm trilhado.
o caminho da facilidade, da falsa liberdade, dizem isso. Não tem nada a ver. Já viram isso aí? Todo mundo está fazendo. Todo mundo está usando isso. Tem nada a ver isso. É isso. E temos que aproveitar a vida mesmo. Ela é tão curta e assim estão vivendo essa vida aqui sob a sua própria ótica. Tudo pode. Uma coisa é eu viver sob a minha ótica, outra coisa é eu viver sob a ótica de Deus. Como, Zé Carlos? De Deus. Deus não está aqui? A palavra. A ótica de Deus é a palavra. São os ensinos que nós vamos bater nessa tecla aqui. Mas acontece, como Jesus falou, a tempestade, os ventos, as intempéries dessa vida, ela vem para todos nós e pega muita gente de surpresa. E quando a pessoa vai ver, chega o final da vida. Decepcionado, triste, sem paz na vida, sem alegria, e o pior de todo esse resumo que eu falei aqui, toda essa história, pior de tudo, pior que termina a vida sem salvação. Sem salvação. Mas isso não convém que isso aconteça. Assim, por essa razão, o Senhor tem levantado esse canal no YouTube, como esse. Que eu estava cometendo um erro, eu estava falando só metade do nome do canal. O canal não é Alfa e Ômega. O canal, o nome dele que eu sou completo é Projeto de Deus Alfa e Ômega. Lembra quando o senhor deu o nome? O senhor falou, eu estava orando o senhor para o senhor revelar qual o nome desse canal. Aí ele falou, Projeto de Deus, pontinho, pontinho. Aí depois, mais na frente, ele revelou que o nome seria Alfa e Ômega. Ou seja, Projeto de Deus Alfa e Ômega. Se alguém perguntar, como é que é o canal do Zé Carlos no YouTube? Projeto de Deus Alfa e Ômega. Para servir de atalaia. Para que Deus levantou esse canal, meus amados? Para quê? Para servir de atalaia para o seu povo, a fim de alertar, pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, a fim de que muitos acordem para a vida, enquanto é hoje. Pois hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Por isso que eu digo e repito, Deus levantou esse canal, não foi só esse, mas muitos outros têm sido abertos. Deus levantou muitos outros canais, e vai levantar mais ainda. Esse canal foi levantado por Deus para fazer a diferença, para falar a você, meu amigo, para te dizer a verdade de Deus. Está notando? Nós não estamos dando meia volta, nós falamos a verdade de Deus. Aqui você será esclarecido. Outra coisa que eu não havia mencionado, logo no começo do canal, essa palavra está estendendo um pouquinho hoje, mas é assim mesmo. Eu disse que o nosso propósito é edificar vidas, lembra? Desde o começo, já falei várias vezes, se você ouvir de novo isso, você vai ver isso. Edificar vidas e salvar vidas, pregar o evangelho a toda criatura. Mas o Senhor, um dia desse, no serviço à tarde, o Senhor abriu meus olhos. Coloca mais um item aí. Edificar vidas, salvar vidas e esclarecer. Aqui você vai ser esclarecido de coisas que talvez você não viu em outro lugar. Por quê, Zé Carlos? Porque quem dá a palavra é o Senhor. Porque nós não escolhemos nenhuma mensagem aqui escolhida a dedo. É o Senhor que... Agora mesmo eu fui orar aqui, ó. Eu fui orar aqui para entregar essa palavra, essa mensagem, e o Senhor me deu uma palavra a mais. Já coloquei o tema ali. É desse jeito. Aqui você será esclarecido para ouvir a verdade bíblica, fruto de muitos anos de experiência, sendo forjado na fornalha da aflição, tendo passado pelo fogo e pela água. Eu falei também lá atrás, eu pensei em falar que nós aqui, nesse canal, nós não caímos de paraquedas. Já viu aquela coisa? Fulano está aqui porque caiu de paraquedas. Ele está aí, nem sabe. Não. Nós estamos aqui porque Deus nos preparou para isso. É por isso que talvez alguns estão estranhando até certas coisas. Eu confesso e falo de coração, agora chego a sentir um arrepio aqui, que tem pessoas que estão admirando. Não é nada por nós, por favor, não olhe para nós, como Pedro e Tiago falaram ali na porta, não olhe para nós. Por favor, não olhe para nós, porque Deus é que tem nos preparado, Deus é que nos dá a palavra. É por isso que alguns estão até surpreendidos, e vão surpreender mais ainda na medida que o tempo passa. Tá bom? Então aqui você será esclarecido para ouvir a verdade bíblica, fruto de muitos anos de experiência e sendo forjado na fornalha da aflição, tendo passado pelo fogo e pela água. Foram muitos anos de experiência nessa jornada e nesse período
Deus, o próprio Deus, nos preparou para esse tempo. À medida que os dias passam, você vai ouvindo as mensagens, já estão em torno de 170 e alguma coisa por aí, você vai entender o que nós estamos falando. Podemos dizer que Deus já está operando e muitos estão confirmando essas palavras que eu estou falando por esse Brasil abençoado por Deus. Haverá um grande avivamento e o mundo inteiro será abençoado quando isso estiver acontecendo. O irmão e a irmã irão se lembrar dessas palavras. Por isso que é interessante você nos ajudar, você participar conosco, se inscreva no canal, compartilhe, porque lá na frente nós vamos relembrar essas coisas. Os primeiros que até se inscreveram e falaram, eu me inscrevi no canal, outros pessoas falaram, agora pararam de falar. Porque lá na frente você vai ser lembrado. Quando tiver muita gente, não vai ter nem como mencionar essas coisas que eu estou te falando aqui, mas hoje ainda está em tempo. Amém, amados? Então, essa palavra aí do Senhor, né? Estendeu até um pouquinho, porque é uma palavra interessante, né? Que não sejamos só ouvintes, mas cumpridores da palavra. Por quê que Jesus abordou isso com os fariseus e escribas? Porque eram zelosos da lei, e Jesus contestou com eles, contestaram com Jesus, perseguiram Jesus, odiaram Jesus, levaram Jesus à morte, e eram zelosos da lei. Tá? E por isso Jesus contestou, Jesus confrontou com eles várias vezes. Amém? Se inscreva no canal, compartilhe, dá o seu like, não esqueça. Comenta lá embaixo, aquele lugar para comentário, faz um comentário de observação, nos fala alguma coisa interessante para nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Boa noite.